E nessa noite eu gostaria de compartilhar com você um texto da Palavra de Deus de forma bem breve, de forma bem simples, de forma bem clara. O texto que está em João, no seu capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 37. Então, se você está aí com a sua Bíblia física ou com a sua Bíblia virtual, no iPad, no celular, no smart, no computador, não importa. Mas abra a sua Bíblia aí em João capítulo 7. Diz assim a palavra de Deus. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente esse homem é o profeta. E outros disseram: ele é o Cristo. E ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Nessa noite, de forma breve, rápida, eu queria compartilhar com você sobre Jesus, a água viva. E esse tema, essa reflexão dessa noite me veio à mente de forma bem recente. Essa semana e você deve estar acompanhando isso aí pelos telejornais e pela mídia, pelos jornais impressos ou na internet, que nós estamos vivendo um tempo da chamada crise hídrica aqui no Brasil. Você já deve ter ouvido falar de bandeira vermelha, agora é a bandeira da crise hídrica que está vigorando aí. Você vai perceber isso em breve, porque a sua conta da Light vai vir mais cara, certamente, se você não economizar em breve. Se você não fechar a porta da geladeira, apagar a luz, tirar os eletrodomésticos da tomada, você muito em breve vai sentir na pele os efeitos dessa crise hídrica que nós estamos vivendo. E eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso, porque recentemente a gente viu nos jornais aí, na mídia, falar sobre isso. E pelo que eles falam, é a pior crise dos últimos anos. Nunca os reservatórios de água no nosso país, das hidrelétricas, esteve num nível tão baixo quanto nós estamos vivendo hoje. E eu fiquei também pensando nesse momento aqui que nós estamos vivendo como Igreja Batista Pedra Angular, em que nós enviamos 17 pessoas lá para o sertão nordestino, para o meio do sertão do estado de Recife, um lugar que é conhecido também pela escassez de água, por ser um lugar de terra seca, ser um lugar árido, onde há pouca água, há pouca vegetação. E pensando nisso tudo, nesses dois momentos que nós estamos vivendo, nós aqui especificamente como Igreja Batista Pedra Angular e o Brasil de forma geral, eu fiquei pensando e tentando fazer um paralelo de como estão os nossos reservatórios espirituais. Ao longo da minha caminhada cristã, eu sempre aprendi que quando a gente tinha no meio da minha adolescência, na juventude, por que a gente tinha que ler a Bíblia todo dia, né? Por que a gente tinha que orar todo dia? E certa vez um pastor virou para mim e falou assim: olha, talvez aquilo que você está lendo hoje na Bíblia não tenha nenhuma aplicação prática para você hoje. Talvez você vai lá ler a Bíblia e caiu no texto de Mateus 1, que fala da genealogia de Jesus, aí você fala assim: nossa, em que eu vou aplicar isso na minha vida hoje? Saber que Jesus veio da 14ª geração, depois de Davi, antes de Davi, talvez isso não tenha aplicação nenhuma para você hoje. Mas, toda vez que você lê a Bíblia, toda vez que você ora, toda vez que você medita na palavra de Deus, é como se você estivesse guardando
trazendo coisas para o seu depósito espiritual. É como se você tivesse uma caderneta de poupança, que é coisa bem de velho, né? E ali você tivesse todos os dias colocando uma moedinha, um dinheiro. No final das contas, você vai aumentando o reservatório que você tem. Da mesma forma, é quando você lê a palavra de Deus, quando você ora, quando você vem à igreja, quando você canta um louvor, quando você adora a Deus, quando você fala com Ele, quando você o escuta, você está criando reservas espirituais para você. E aí a minha pergunta para você nessa noite é: como está o seu reservatório espiritual? Será que o seu reservatório espiritual hoje está cheio, quase transbordando? Ou será que o seu reservatório espiritual está como as hidrelétricas lá, os reservatórios de água que geram fonte de energia para a gente hoje? No seu nível mais crítico dos últimos anos. Isso é uma reflexão que a gente tem nessa noite. E pensando não só na nossa vida especificamente, né, nos nossos reservatórios individualmente, eu também pensei que a gente vive num tempo de sequidão espiritual de forma geral. A gente vive uma sociedade cada vez mais afastada de Deus, cada vez mais descrente em Deus. A gente cada vez mais ouve falar menos de Deus. E cada vez mais a gente conhece menos a Deus. A gente vive uma sociedade que está sendo acostumada a não conhecer Deus, a não reconhecer Deus, a não depender de Deus. E daqui a pouco a gente vai viver uma sociedade que talvez a gente uma sociedade que nem conheça mais a Deus. A gente vive nesse tempo uma sociedade que se acostumou com valores contrários àquilo que Deus se agrada. Mentiras, corrupção, não só na política, mas fora da política também. Adultério, homossexualismo e tantas outras situações que a gente, ao longo da história, e quando você lê a palavra de Deus, você sabe que Deus não se agrada, e a gente está construindo, a gente está vivendo uma sociedade que está se acostumando a estar longe de Deus. E aí me veio a reflexão dessa noite. Nesse tempo de sequidão, não só, talvez, de forma geral, da nossa nação, das nossas igrejas, mas talvez um tempo de sequidão da sua vida, o seu reservatório espiritual está em níveis críticos. Me veio a pergunta: como acabar com a sequidão? Como resolver esse problema na sua vida, na minha vida? Como resolver esse problema de forma geral na nossa nação? E ao fazer um paralelo com a nossa crise hídrica que nós estamos vivendo, a primeira resposta óbvia que vem à nossa mente para acabar com a sequidão e para resolver aquele problema lá da crise hídrica e para resolver os nossos problemas espirituais hoje, é que é necessário que chova. Em Joel 2:23, a palavra diz: ó povo de Sião, alegre-se, regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as chuvas de outono e as de primavera, como antes fazia. Parece muito óbvio, mas é exatamente esse o grande problema. Não está chovendo. E ao pensar sobre chuva, eu não sei se você lembrar um pouquinho lá da sua escola, o tempo que você estudava, a gente vai lembrar que a chuva é algo que vem do alto para baixo. A gente chama de precipitação, assim como a neve e outras formas de precipitação. E, fazendo um paralelo com o mundo espiritual, a gente pode pensar que a chuva, ela representa tudo aquilo que vem de Deus para cada um de nós. Aquilo que vem do alto. A palavra de Deus diz que toda boa dádiva vem do alto, vem de Deus, o Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, Ele não muda. Como até o Alan ministrou aqui no último domingo. Ele não muda, não tem mudança. Ele continua sendo o mesmo. Ele tem sempre coisas boas para nos ofertar. Ele tem sempre bênçãos para nos ofertar. Ele tem sempre ensinamentos para nos trazer. Ele tem sempre disciplina para nos trazer. Porque essas são coisas que vêm do alto, são coisas que vêm de Deus. São coisas boas que Ele tem preparado para mim e para você.
a graça que Ele nos deu, a salvação que Ele nos deu, o amor que Ele representou quando Ele deu o seu único filho para morrer no meu lugar e no seu lugar. Presentes imerecidos, graça, algo que a gente não tinha direito, algo que a gente não merecia, mas ainda assim, Deus, na sua infinita bondade, no seu grande amor, ofertou para mim e para você. A chuva representa aquilo que Deus tem para oferecer para nós. Mas para o povo de Israel, de forma específica, e quando a gente olha para esse texto de Joel, a chuva ela representava também a prosperidade. Pois quando as chuvas do outono ou as chuvas da primavera vinham, significava que provavelmente haveria uma colheita, e haveria uma grande colheita, dependendo da quantidade de chuvas que viesse. Porque através da chuva que descia do céu e regava a terra devolvia o fruto. E aquilo gerava, as frutas vinham, o mantimento para o povo de Israel vinha através da chuva. Se não chovesse, eles não tinham mantimento, eles não tinham o que comer. Então as chuvas, de uma certa forma, representavam a prosperidade para o povo de Israel. O grande desespero do povo de Israel, quando Elias orou e ficou 3 anos sem chover sobre a terra, é que eles ficaram 3 anos sem colher da terra na sua magnitude, na sua excelência, naquilo que a terra tinha de melhor para oferecer. Por quê? Porque não chovia. É a palavra de Deus que diz que Elias orou novamente e tornou a chover. A chuva representava o produto da terra. E não só o produto que vinha diretamente da terra, como as verduras e legumes e essas coisas, mas através da chuva, a terra produzia. E aí os animais que estavam ali, que também eram fonte de prosperidade para o povo de Israel, fonte de consumo, fonte de alimentação, fonte de riqueza para o povo de Israel, também se alimentavam do produto da terra. Isso gerava mais prosperidade para o povo de Israel. Então, a chuva representava não somente a provisão de Deus, não as coisas boas, mas ela também representava prosperidade, representava vida para o povo de Israel. Sem a chuva, eles não tinham o que comer, os animais deles não tinham o que comer, e se não tivesse a chuva, eles não tinham recursos financeiros para se manter vivos. Então, para acabar com a nossa sequidão espiritual, é necessário chover. A água que vem da chuva e rega a terra, ela se transforma num sinal de vida. Porque aonde a água fluida, aonde a água passa, onde o rio passa, no entorno há vida. A palavra de Deus no Salmo 46 diz que há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde o Senhor habita. Em Ezequiel 47:9 diz: por onde o rio passar, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Quando a gente lembra daquele texto da corça, né, de Salmos 42, que virou uma música extremamente conhecida do Fernandinho, que assim como a corça anseia por águas, meu coração tem sede de ti. A corça, ela sentia o cheiro das águas de longe, porque ela sabia que quando ela chegasse na água, próxima à água, ela não somente saciaria a sua sede, mas também existiria vida no entorno, existiria plantações no entorno daquele rio, existiria água, existiria árvores em torno daquele rio, existiria vida em torno daquele rio. A água de Deus, o rio de Deus, ele representa vida. Vida. É necessário que a gente deixe essa chuva de Deus nos molhar, nos encher, porque aonde estiver caindo a chuva de Deus, o solo vai dar o seu mantimento, vai dar o produto da terra.
e ali no entorno haverá vida. Então, se você quer ter vida, deixe que o rio de Deus, deixe que as águas que vêm de Deus, deixe que aquilo que vem do alto de Deus para você te inunde, te molhe, te encharque, de uma forma espiritualmente falando. E a segunda coisa que me levou à reflexão, para acabar com essa sequidão que nós estamos vivendo, para acabar com esse tempo de secura, é que não era só necessário que chovesse, mas também é necessário que chova no lugar certo. Recentemente a gente teve umas influências daí do clima, do oceano, não sei da onde, do polo, de não sei de o que mais, que afetou o clima aqui no Brasil. De forma que em muitos estados choveu e choveu bem. Só que o problema é que essa chuva não caiu aonde estavam os reservatórios de água. Ou seja, essa chuva que a gente teve em grande quantidade, entre aspas, não resolveu o problema da crise hídrica, porque choveu no lugar errado. Então, para acabar também com a nossa sequidão, não adianta estar chovendo lá do outro lado da rua e você está aqui desse lado. A chuva precisa estar no lugar certo e a gente precisa estar no lugar onde está chovendo. Porque a palavra de Deus diz, um paralelo importante, em Filipenses 4:19, diz que o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem em Cristo Jesus. E isso me levou a refletir que, por vezes, a gente quer que Deus haja em determinadas áreas da nossa vida, quando o problema está em outro lugar. Por vezes a gente está reclamando do nosso trabalho, do nosso emprego, e a gente quer do quanto a gente ganha, e a gente quer que Deus nos dê uma promoção no nosso trabalho, para que a gente possa ganhar mais, e assim, dar um conforto melhor para a nossa família e tal. Mas aquilo que Deus quer de verdade é que você deixe aquele trabalho, vá para uma outra carreira, se dedique a outro lugar, porque aquilo ali não é o lugar onde Deus quer que você esteja. E a gente está preocupado, gastando as nossas forças com aquilo, e na verdade Deus quer exatamente o contrário, outra coisa da gente. Porque Deus, Ele não está preocupado em saciar os nossos caprichos. Deus, Ele não se preocupa com os nossos caprichos, com aquilo que a gente quer, mas Ele se preocupa com as suas necessidades. Se você tem necessidade de ser aceito, de ter um pai, Deus, Ele se preocupa com isso, e Ele vai se mostrar para você como um verdadeiro pai, talvez um pai que você nunca teve aqui humanamente falando, mas Ele vai te abraçar, te adotar como filho, porque é isso que está na palavra de Deus. Se você sente a necessidade de aceitação, Jesus Cristo te recebe de braços abertos, todos os dias da sua vida, basta somente você se voltar para o Pai. Como diz a passagem do filho pródigo, o pai estava lá o tempo todo esperando que aquele filho retornasse. E quando ao longe o pai avistou aquele filho voltando para casa, ele correu de braços abertos, colocou um anel no dedo dele, trouxe roupas novas, deu uma sandália, fez festa, porque Deus queria aquele pai queria o filho de volta perto dele. Deus te ama e Ele quer estar perto de você. Deus, Ele não está preocupado em suprir os seus caprichos. Deus quer suprir todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. Guarde isso no seu coração. Deus, Ele está preocupado em te resgatar, em fazer você uma nova criatura, em transformar a sua vida. Mas, enquanto a gente não estiver disposto a ouvir a voz de Deus e entender em quais áreas da nossa vida Deus, Ele precisa realmente, efetivamente trabalhar, nada vai mudar na nossa vida. A gente vai continuar seco, a chuva vai continuar passando e a gente vai ficar aqui parado, sem olhar, sem se molhar. Porque Deus, Ele quer tratar com você. Você precisa estar no lugar certo, na hora certa, em que Deus começa a agir, em que Deus, Ele começa a derramar a chuva dEle. Você precisa abrir o seu coração para entender qual é a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Mas isso dá muito trabalho. A gente está muito confortável em muitas coisas, porque a gente está muito preocupado com aquilo que nos agrada, com aquilo que nos dá prazer, com a nossa zona de conforto. Sair da zona de conforto não é legal, não é tranquilo, dá trabalho, demanda tempo de cada um de nós, demanda coragem. E muitas das vezes a gente está muito tranquilo, porque a gente não quer se envolver naquilo que Deus quer tratar conosco. A gente não quer se envolver naquilo que Deus está chamando para a gente se envolver. A gente quer ficar muito tranquilo no nosso banco, na nossa família, na nossa casa, vivendo a nossa vidinha, indo para o trabalho, voltando para casa, vindo para a igreja, cantando, levantando a mão, adorando, dando glória a Deus, aleluia, voltando para casa de novo e vivendo a nossa vida nesse ciclo. Enquanto lá fora a sociedade continua desesperada pela hora em que os filhos de Deus vão se manifestar. E a gente continua parado, sentado, confortável no nosso banco. E por fim, para acabar com o nosso tempo, com a sequidão que existe em nós e na nossa sociedade, no nosso país, a forma mais óbvia possível, é necessário que você beba da água. É necessário que você beba água. A palavra de Deus em João 7,38, nós lemos isso aqui no começo dessa reflexão. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quando a gente vê algumas frases assim, de efeito de Jesus, a gente fala, caraca, Jesus fala umas coisas tão óbvias, né? Parece tão, desculpa a expressão, tão idiota. Como é que aquelas pessoas nunca perceberam isso? É tão simples, se alguém tem sede, venha e beba água. E é exatamente isso que Deus está falando com você. Você tem sede, venha e beba da água. Não de qualquer água, mas a água que Jesus Cristo tem para dar. Jesus Cristo, Ele é uma fonte inesgotável de prazer, de conhecimento. Ele é uma fonte de água viva inesgotável. Tudo que você precisa, preste atenção, tudo o que você precisa, que você necessita, você pode encontrar em Jesus. Se você está buscando amor, você encontra em Jesus. Se você está buscando paz, a palavra de Deus diz que eu tenho paz. Jesus Cristo nos oferece paz. Se você está buscando vida, a palavra de Deus diz, Jesus Cristo te diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você vive uma vida de ilusão, Jesus Cristo, Ele é verdade para você, é a verdade que te transforma, que te liberta. Porque a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus Cristo é tudo isso, Ele é uma fonte inesgotável, inesgotável. E a palavra de Deus diz que se temos sede, nós podemos recorrer a Jesus e nós seremos saciados da nossa sede. O tempo de sequidão vai acabar quando a gente se aproximar de Jesus. Nós não precisamos de mais nada, é o que diz a palavra de Deus, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará, porque Ele nos leva a um caminho de paz. Ele nos leva a águas tranquilas, onde a gente pode beber, matar a nossa sede, onde a gente pode mergulhar, nos refrescar. Ele nos leva a pastos verdejantes, onde a gente pode estar ali tranquilamente descansando, repousando em segurança. Tudo isso Jesus Cristo tem para te oferecer. Mas mais do que isso, a palavra de Deus diz que aquele que bebe dessa água, a água que vem de Jesus Cristo, fazendo comparação com o texto lá de Jesus Cristo e a mulher samaritana, eles estavam ao redor de um poço, e aquela mulher estava ali para tirar água de um poço. Jesus vira para ela e fala assim, olha, essa água que você está tirando aí, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede, mas a água que eu tenho para te oferecer é algo que você vai beber e jamais você terá sede, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão rios de água viva. Aquilo que Jesus Cristo tem para te dar não vai cessar, não vai acabar. Aquilo que o mundo tem para te oferecer, hoje vai passar, amanhã vai passar, um dia vai se acabar.
Como diz a palavra, a flor murcha e cai, mas as palavras do Senhor permanecerão para sempre. Para sempre. Porque aquilo que Jesus Cristo tem para te oferecer é um manancial, uma fonte inesgotável, que vai jorrar do seu interior como água viva. Água viva vai sair de dentro de você. Porque água viva não é a água somente que você bebe, mas para ela se tornar viva dentro de você, ela precisa sair também. Porque se você bebe água demais e você começa a reter muita água, você começa a prejudicar o funcionamento dos seus rins, do seu corpo, do seu organismo. Você pode causar sérios problemas, fisiologicamente falando. Se a desidratação, ou seja, a falta de água é um problema, o excesso de água também é um problema. Porque água viva, ela se torna viva em você quando ela entra em você e ela sai. Da mesma forma, espiritualmente, Jesus Cristo ele não quer somente te encher com a água que vem dele, mas ele quer que de você flua águas vivas, que saia de você águas vivas, para também matar a sede de outras pessoas, para que no seu ao redor também gere vida. Da mesma forma como o rio, quando ele passa, ele gera vida no entorno dele, que as árvores ao redor crescem, dão fruto, os animais chegam ali para se alimentar. Da mesma forma, Deus quer que ao seu redor haja vida e que as pessoas se aproximem de você, porque elas reconhecem a vida de Deus que há em você. Nós não fomos chamados para reter a água. E aqui quando eu falo água, a representação do Espírito Santo de Deus. Nós não fomos chamados para reter o Espírito Santo de Deus. Nós fomos chamados para que o Espírito Santo de Deus flua através de nós. Você foi chamado para saciar a sede que você tem, mas também para saciar a sede das pessoas que estão ao seu redor. Isso é a representação de água viva. Água viva é a água que entra em você e jorra através de você. Vida eterna. Vida e vida eterna para quem está ao seu redor. Você guarde essa reflexão com você. E que nessa noite e todos os dias da sua vida, você permita que o Espírito Santo te encha, mas que ele também flua através de você. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, por aquilo que o Senhor fala conosco todos os dias. Muito obrigado, porque verdadeiramente a gente pode reconhecer que o Senhor é uma fonte inesgotável de vida, vida eterna, vida através de nós. Nós oramos não somente para que o Senhor venha matar a nossa sede nessa noite, a nossa sede espiritual, para que o Senhor venha acabar com essa sequidão espiritual que nós vivemos, que a sociedade que nós estamos inseridos vivemos, mas que através de nós, o Teu Espírito Santo flua como um rio de águas vivas, e que por onde esse rio passar, haja vida no entorno, pessoas sejam curadas, pessoas sejam restauradas, pessoas sejam salvas. Que lá no sertão, na cidade de Exu, terra que é conhecida como terra de Gonzagão, que lá o Teu rio de vida flua de forma sobrenatural e que ele permaneça até um ponto de que seja algo natural para aquelas pessoas, que eles reconheçam a Tua verdade, a verdade que liberta, que eles reconheçam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, através de cada irmão que está lá nesse momento, está indo para lá, levar a Tua palavra, anunciar o Evangelho, que haja vida, vida em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Deus te abençoe.